Olá, tudo bem a todos e a todos só, né? E estamos começando mais um Código de Mestre, hoje aqui com uma presença ilustre de um amigo, um irmão, um grande empresário, Edson com I, tá? Acho que foi o primeiro Edson que eu conheci com I na minha vida. Edson Careta e a Mandinha, que abrilhanta essa mesa aqui. Edson, prazer recebê-lo. Se sinta à vontade. Sei que você já se sente, né? Já tivemos vários momentos aí juntos, não só na sua presença, mas da sua família. E é uma pessoa que eu admiro. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite, Fernando. Obrigado. Realmente, à vontade eu fico mesmo. Você sabe que não tem segredo. Estou à disposição se eu puder contribuir com alguma coisa que for útil para alguém. Eu só vou deixar claro, é que assim, até hoje eu nunca sei se ele está falando uma verdade ou ele está brincando. Isso é uma recorrência no nosso cotidiano. Então, fiquem espertos, fiquem atentos, porque ele pode a hora estar falando verdade, a hora ele pode estar falando uma piadinha um pouco ácida às vezes, mas isso também me atrai muito. Mas o que é muito importante, uma hora eu posso estar falando a verdade, outra hora eu posso estar brincando, nunca mentindo. Isso. Isso é ótimo. Meu querido, fale um pouco sobre a sua trajetória profissional, a sua trajetória de vida. Uma parte eu já sei, mas uma outra parte talvez eu não tenha conhecimento. A gente já estava adiantando o podcast aqui, eu fiquei bravo aqui com o produtor, falei, bota para gravar, porque o papo já estava começando a ficar interessante. É uma historinha longa de 60 anos aí, né? Que não parece, mas tem. Nós temos 4 horas de podcast só para conversar. E eu comecei, na verdade, sempre fui uma pessoa muito ligada à área comercial. Sempre adorei vender. Né? Esse é o meu... Sempre até foi hoje, um bom vendedor. Isso é essencial, não sei se sou um bom vendedor, mas sempre vendi muito bem. Todos somos sempre vendedores. tive facilidades de vender. O tempo todo. E a vida inteira, desde pequenininho, deixava meu material escolar em casa escondido e levava as esculturazinhas que eu fazia para vender na escola. Vida onde? Onde começou sua vida? Eu sou de São Bernardo do Campo, nascido em São Bernardo do Campo, São Paulo. É onde meu pai morou desde o começo que ele casou. Né? E ele tinha uma empresa de transformadores. Ele fabricava transformadores para geração de gás ozônio. Já era um empreendedor. Ele era um empreendedor, um grande empreendedor, uma pessoa simples, com 4º ano primário, mas um homem com uma sabedoria imensa. Um pouco assim, parecido um pouco com a minha história. Meu pai também, acho que naquela época ia até o 4º, né? Era diferente. Como hoje vai até o 9º, na minha época ia até o 8º, né? Mas ele também não completou o 1º grau. Mas ele fabricava transformadores, durante 30 anos fabricou transformadores para geração de ozônio, até que veio o sistema transistorizado e acabou substituindo. Tem coisa que seria importante traduzir, né? Que transistorizado, senão eu vou seria falar... o sistema moderno hoje, né? Que elimina um transformador de 1,5 kg para um transistor de 200 gramas, 100 gramas. E ele começou a produzir esse instrutor. E ele fazia só o transformador. Tá. Quando veio essa tecnologia nova, era a época dele se aposentar. Ele se aposentou. Sim. E nós trabalhávamos juntos desde 13 anos de idade. Sempre ao lado junto dele. Com meu pai, ao lado dele. E foi o que me incentivou a fazer engenharia elétrica. Sou engenheiro elétrico formado pela FEI, Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo. Parabéns. E aí a gente trabalhou nesse sentido do segmento elétrico. E ficou com o seu pai até quando, assim? Olha, aproximadamente 35 anos atrás ele deixou e nós fechamos a empresa como transformadores. Mas sempre ao lado dele, então? Sempre ao lado dele. Ele veio para Indaiatuba, foi o primeiro que veio, passear para Indaiatuba, acabou ficando aqui, nós continuamos em São Bernardo. E aí dessa pseudo-empresa, porque ela já tinha se extinguido, aí surgiram muitos negócios, venda de doces da Argentina, venda de cobertores da Tonhato, facas da Tramontina, uma distribuidora de vinhos personalizado, sempre procurando alguma coisa para ganhar dinheiro. Sim. Nós fomos começamos a vender, quando abriu uma empresinha de chocolate, nós começamos a vender. Isso aqui em Indaiatuba ou lá em São Paulo? Não, em São Paulo. É uma empresinha de chocolate que abriu, eu fui o primeiro que vendeu, vendi 5 toneladas de ovo de Páscoa para poder pagar o parto da minha segunda filha, que eu não tinha dinheiro para pagar o parto, mas então eu vendi 5 toneladas de ovo de Páscoa. E essa empresinha não conseguiu entregar, entregou só 3. Sei. Mas hoje ela está bem da perna, hoje ela está bem, é uma empresa chamada Cacau Show. Sim. Tá? Estava começando. Estava começando, o Alexandre, um amigo que é o dono, que hoje legal. O Sérgio. E para você ver que
A gente nasce junto com algumas empresinhas que de repente viram referências mundiais, né? É muito bacana isso. A gente cresce junto. Né? Sim, sem dúvida. E é lógico que a minha participação vendendo 3, 5 toneladas não foi o que fez eles terem sucesso, mas é o começo de tudo, né? A gente sempre começa junto. Sim. E daí para frente, nós fundamos uma empresa de máquinas de café chamada Lactus, que é uma empresa que produz máquinas que concorrem com as empresas italianas. Certo. Concorre sem deixar nada a perder. Sim. 100% nacional. Fabricamos os produtos, cappuccino, chocolate, e café com leite. E você envolvido nos projetos dessas... As primeiras máquinas, automações todas dessas máquinas. Foram desenvolvidas, no caso, na época dentro por mim, da sua engenharia elétrica. Sim, aí. Usando a minha formação. E quando eu completei 40 anos, eu tinha como assim, um objetivo que era deixar a indústria e partir para uma coisa diferente. Tá. Nós já tínhamos, eu havia casado e minha esposa é engenheira civil e nós tínhamos um propósito de começar a construir. E nós fundamos uma construtora chamada Coluna Construtora Incorporadora. E juntos, ela projetando e eu fazendo, fomos galgando só em Indaiatuba, daí eu já estava em Indaiatuba, e conseguimos assim, ir devagarinho, construindo alguns prédios. A Coluna nasceu em Indaiatuba? A Coluna nasceu em Indaiatuba. Sim. Começando a fazer uma casinha em terreninho de meio lote, vendia, comprava 2 terreninhos, vendia, comprava e aí foi até chegou um momento que estava difícil ficar comprando terreninho, compramos um terrenão e construímos o primeiro prédio, o segundo, o terceiro, o quarto. Nos tornamos referência em Indaiatuba em apartamentos de qualidade, nunca fizemos apartamentos pequenos, sempre apartamentos com luxo, com qualidade. Hoje está em voga o MRV lá na Minha Casa Minha Vida. Não, né? Eu sempre trabalhei nada menos que 100 metros quadrados, nunca. Que está fora desse padrão, né, de casa popular. Né? E eu tinha como objetivo, eu falava que eu não queria vender apartamento, eu queria vender sonho. Então tinha que ter um sonho que agradasse. Muito legal. Então a Alice foi a grande parceira nesse sentido, porque ela projetava os apartamentos, ela mobiliava os apartamentos, ela apresentava aquilo de um jeito... Ela ultrapassa a engenharia, né? Porque ela é formada na Pan-Americana de Artes em Design, ela é engenheira civil, e ela apresentava um produto que a pessoa realmente poderia estar daquele jeito lá dentro. Diferente de quando você olha uma maquete, que você vê uma cama num quarto, mas se você pôr a cama no quarto, você tem que descer dentro do guarda-roupa. É diferente. Sim. Isso é diferente. Abrir a porta do banheiro, passar e depois fechar. Nós nunca fizemos isso. Cortar a porta para ela passar na pia, assim, para fechar. Exatamente. E a Coluna acabou ficando como uma referência em Indaiatuba. Nós lançávamos um prédio, vendia em uma semana e ficava com lista de espera. E isso tornou assim uma coisa fácil de trabalhar, né? Quando você faz bem feito, né? Fica mais fácil, né? E pegamos Indaiatuba num começo também. Então você cresceu junto com a cidade de Indaiatuba. A cidade era bem assim, uma cidade simples, uma cidade até quando eu cheguei estava precária. Quando você chegou? Faz 40 anos que eu estou em Indaiatuba. Porque foi o começo da mudança de Indaiatuba, né? Nossa, e eu tô você há 30. sabe, eu morei em Recife 5 anos, então... Ano a ano a gente vinha pra cá, passear, ver a família, e é gritante a diferença de um ano pro outro, não só de Indaiatuba, né, mas das cidades ao redor. Você vê essa evolução, né, dos loteamentos, da construção civil que vai tomando conta da cidade, né? Que não hoje, na verdade, está até um exagero, até brecaram o atual prefeito que assumiu, o Dr. Custódio, ele brecou os loteamentos com muita sabedoria, porque... Deu uma segurada. Segurou por um ano. Tá? Porque não adianta entupir, você tem que ter infraestrutura. Sim, você tem que pensar na infraestrutura antes de lançar o empreendimento. Sim. E Indaiatuba sempre cresceu muito ordenado. Né? Quando eu comecei a construção, começou as mudanças na política também, e aquilo foi crescendo bem ordenado, bem com qualidade. E Indaiatuba se tornou a cidade com a melhor qualidade de vida do Brasil durante vários anos. E é engraçado que há 40 anos atrás, né, acho que a referência aqui da região sempre foi Itu. Né? Itu era o berço da República, aquela história de Prudente de Moraes, a reunião republicana lá. Aí depois, vou falar, Itu tinha uns 90 mil, Salto uns 60, 70, e Indaiatuba tinha 40 mil habitantes. Aí hoje, né, você vê Indaiatuba, acho que está beirando os mais de 300. 280. Itu tá com 170 e Salto com 140, quer dizer, Salto cresceu mais, tudo é uma estagnada, né? Salto cresceu, mas Indaiatuba decolou, né? Não, Indaiatuba se tornou E Indaiatuba tem uma qualidade de vida muito diferenciada. Sim. É uma cidade que oferece muito para quem vai lá, tanto que durante a pandemia
os 2 anos, 2020 e 2021, 30 mil pessoas mudaram para Indaiatuba. 30 mil. 30 mil. Um salto de fora. significante, né? Nossa, é uma... Eu sou indaiatubano, né? Mas eu até brinco. Ah, tá explicado. Eu brinco que tenho... Talvez você conheça o Luiz Henrique Furlan. Sim. É um cara excepcional também, tá? E ele tem uma história de Rotary um pouco mais intensa do que da maçonaria, né? E ele foi meu governador. É como se fosse um grã-mestre lá. E eu era o presidente, era o venerável da época lá. E tem uma trajetória, né? Que o governador ele vai dentro do Rotary. Ele vai para os Estados Unidos, todos os governadores do mundo se reúnem com o presidente do Rotary Internacional e o presidente passa uma mensagem. Daí eles voltam para os seus países de origem e passam as mensagens para os presidentes das cidades, dos clubes da cidade, né? E nesse treinamento é um final de semana num hotel. Aí estava sentado numa mesa, eu tinha liberdade com ele, né? Tenho até hoje. Daí eu falei assim, o Trevisan, eu ia falar Trevisan, né? Ô Furlan, eu tenho uma coisa, eu não sei como falar para você, eu não queria guardar esse segredo. Ele ficou meio assim, né? Daí eu falei, então... É que eu sou indaiatubano, mas eu tenho vergonha de falar. Eu falei assim, como assim? Porque eu nasci lá, minhas 3 irmãs, eu e mais minhas 2 irmãs nascemos, talvez porque talvez obstetra, só fazer a cirurgia lá. E eu sempre morei aqui em Salto, né? Eu tenho um carinho a mais por Salto, mas reconheço a grandiosidade de Indaiatuba, né? Assim, aquele parque ecológico, para mim, que eu gosto da natureza, é incrível, né? Fantástico, fantástico. E ele entrega, para o que eu fico mágico, assim, aí tem a mente do gestor público, que deve ser prestigiada, deve ser reconhecida, que ele entrega lá para o pessoal da Vila Suíça, né, que era o bairro de maior repercussão, e hoje já não, né? Hoje já está meio escondidinho ali, né? Vira um bairro, né? E entrega para o pessoal da Maria do Sol o mesmo parque ecológico, né? É o mesmo parque ecológico. É o mesmo parque ecológico. Lógico. Até com muito mais variedade de esportes e tudo. Mais para Morada do Sol do que para cá. Que a gente é meio que dentro do poder público, deveria ser essa razão, né? Porque normalmente quem tem mais condição é sócio de um clube, tem uma casa com mais estrutura, e quem não tem, o poder público deveria entregar, né? E não é assim que acontece. E eu acho maravilhoso essa trajetória, principalmente na área imobiliária, né? Eu falei, eu tenho uma referência, você, eu sou esposa também, eu admiro mulheres, né? Como vocês, que são para frente, né? Empreendedoras, porque hoje em dia a bandeira do feminismo às vezes, né, é um pouco até demasiada, porque muita narrativa e pouca entrega, né? Sim. E eu vejo vocês, né, um casal exemplar que entrega muito, né? E não só na questão empresarial, mas na questão social também, né? Na verdade, o caminho, né, tem que ser trilhado a 2, né? Se você optou, então que faça a 2. Sim. E quando essa junção ela tem um mesmo propósito, o negócio acaba indo bem. Sim. Nós chegamos a um ponto de não querer mais fazer prédio, porque é um produto que exige bastante, e eu fui fazer a besteira de fazer meu primeiro loteamento. E aí eu descobri... E gostou. Adorei. Aí não teve jeito. Aí foi os loteamentos em Indaiatuba, nós fomos pioneiros, na verdade. Quantos loteamentos já foi feito em Indaiatuba? Olha... Pela coluna. Eu vou te falar. Já perdeu a conta? Perdi um pouco a conta, mas... Os mais conhecidos. Eu tenho os loteamentos mais nobres, como, por exemplo... o Elvésia Park, que é um loteamento de alto padrão. Sim. Eu tenho desde ele, que é um alto padrão, ao loteamento industrial, Vitória Martini, que são 500 lotes industriais, ao popular, Portal das Acácias, ao intermediário, Portal dos IPs. Sim. Então a gente tem produtos assim diversos. Esse era o propósito que eu queria, não fazer uma coisa só para uma fatia. Aí sim eu queria fazer para o alto padrão e para a pessoa mais... Realizar diversos sonhos. E quando você fala loteamento, você quer dizer a construção em si ou a divisão dos lotes? Explica um pouquinho para quem não sabe. Eu pego um parceiro que seria dono da terra e falo, você fica quietinho, me dá a terra. Eu faço o resto. Tudo. Eu faço as ruas, eu faço os postes, eu faço saneamento básico, eu faço guia sarjeta, terraplanagem, coloco as faixas de parede, tudo. Entrego pronto para que a pessoa vai construa. Eu vendo o terreno, o lote, e a pessoa começa a construir. Aí nós fazemos uma divisão em porcentagem, dependendo da região.
para o dono da terra e para mim como empreendedor. E nesses loteamentos mais sofisticados, toda essa questão de paisagismo, de área de lazer, é sua esposa que... As obras de lazer, sim, seria salão de festa, Sim. toda essa parte aí, ela que projetou todos os... porque num loteamento de luxo isso é bastante É significativo, muito importante, né? é muito importante. Porque isso chama, né? Chama muita atenção. Tem alguns condomínios por aí que você olha só concreto, né? Não, Sim. é muito bacana você dar para o morador, que nem esse Ovessia Park, é até interessante, formou uma família tão grande lá dentro que toda quinta-feira tem um churrasco no salão, os moradores vão, eles se confraternizam de um jeito absurdo. E isso aí você tem que oferecer, que é essa possibilidade. É isso que a gente busca, né? O ambiente vai favorecer, né, toda essa comunhão, né? Isso, Senão não tem como acontecer. E Legal. isso, e assim foi. Agora, estou dando uma desacelerada, terminando um loteamento razoavelmente grande em Americana. Quantos lotes? 2.200 lotes. 2.000? 2.200. Loteamento fechado? É um loteamento aberto, com lotes de padrão médio. Certo. É a última área que existe em Americana. Não tem mais Perto da área para represa lotear. lá ou não? Não, fica para o lado oposto, que seria perto da área industrial. Então, Certo. faltava moradia para os funcionários. Sim. Então, nós criamos 3 loteamentos. Um de glebas grandes para empresas grandes, um de lotes menores industriais para pequenas empresas, e esse é o último na área. Na mesma gleba de terra. Eram Foi só 2 milhões de metros quadrados. Tá. E aí esse daí é 2.200 lotes para Parabéns. moradia. E quais foram os maiores desafios que você encontrou, assim, quando você migrou de área? Porque você estava na máquina de café, na indústria. Aí depois vocês foram fazer os loteamentos. Os primeiros desafios, O assim. desafio é o dinheiro para começar. Sempre. Mas esse talvez seja o código, né? Porque todo mundo está nesse desafio, né? É sempre o começo. Eu assim, dei muita sorte, porque meu pai ele tinha um terreno, ele me deu metade. Tá. E deu metade para o meu irmão. Uma tia do interior, ela era solteira, ela tinha um pouquinho de dinheiro. Eu falei, pedi para ela me emprestou $15 mil. Para a primeira casinha. Primeira casinha. Fizemos. Vendemos, devolvi o dinheiro da tia, já pude comprar mais meio lote e fazer mais a casinha, porque era proporcional. Sim. Vendeu, compramos 2 terreninhos, Mas fizemos teve 2 casinhas, Você e aí foi. Então, esse começo é importante. É você começar realmente sabendo a dificuldade, sabendo o valor do dinheiro, sabendo que você não pode... um grande problema das construtoras, que quebram as construtoras, é quando elas lançam um prédio, o primeiro prédio. Por quê? Já começa o grande. Elas fazem 20 apartamentos, mesmo depois que ela já tem uma estrutura, mas lançou um prédio. 30 apartamentos. Aparecem os compradores e falam, quanto você me faz à vista? Eu faço tanto, quero 5. E compra. Quando esse dinheiro entra na sua conta, você fala, sou rico. Mas é verdade. Compro um carro importado, compro um apartamento na praia e tal. Só que você vai construir o prédio. Isso daqui, tudo vai fazer falta no final do prédio. Aí você tem que vender barato isso daqui. E aí a tua margem, que não é grande em prédio, é muito apertada, ela vai a 0 e você quebra. Então, essa consciência de desenvolvimento e de crescimento, ela tem que ser pautada em pé no chão. Mas você vê como é importante a questão do pai, né? Porque, assim, ele construiu a primeira casinha, guardou o dinheiro, comprou a segunda e assim foi. E o pai dele veio de uma veia empreendedora também. Sim. Que ele já estava junto, porque eu acho que quando você não tem essa veia empreendedora, para você ter essa visão é muito difícil, porque uma pessoa que tem um dinheiro, ela vai lá constrói uma casa, o que ela vai fazer? Vai morar na casa. Sim. Então, não tem esse espírito, né, de empreendedor. Todos nós, você é mãe, eu sou pai, você também, né? Nós somos o espelho, né? Os nossos filhos e certamente, né? Repercute lá na frente. Seu pai deixou alguns legados para você. Muitos. Eu falo que o meu pai me deixou um legado muito sólido, que foi do trabalho, né? Ele começou como um caminhoneiro, tinha um caminhãozinho. Eu lembro que com 7, 6 anos ele fez, eu lembro marcou isso, ele fez uma viagem para levar botijão de gás para Goiânia. E estava, acho que na época de férias de escola, eu fui com ele. Na boleia lá, 11, 13, pum. E na ida eu lembro que paramos num posto de gasolina, como qualquer... Ele tava no bandejão lá, eu tinha um bife meio duro lá, deu uma... Aí eu saí do arroz, eu lembro que eu coloquei a bandeja em cima do arroz para disfarçar, e o garçom veio tirar aquele arroz, passei uma vergonha, né? E na volta, ele colocou o caminhão dele em cima de outro caminhão, porque não tinha frete para voltar, para economizar diesel, né? E eu voltei dirigindo o caminhão de cima, né?
Voltei sozinho lá, assim. Achava que ele estava pilotando a máquina. Mas aí depois acabou sendo um empresário do ramo de transporte, acho que acabou com quase 50 caminhões aí, encerrou as atividades. Mas me deixou o valor do trabalho, sempre acordando muito cedo, trabalhando, enfim. Que assim, eu falo, eu sou o cachorro caramelo porque não tem essa tradição, né, jurídica principalmente. Empreendedora, sim, né, porque meu pai sempre estava com o caminhãozinho dele lá, aí comprou 2, teve um depósito sucata em uma época, mas sempre nessa vida, nunca foi um cara seletista, né, que estava lá no chão de fábrica, sempre nessa área de transporte, mas sempre empreendendo, né. Então acho que são esses legados que a gente, é natural eles buscarem a nossa referência para o futuro, né. Então essa é um pouco acho que tem algumas coincidências, né, entre nós aí, e talvez isso que nos aproxime, né. Já tivemos excelentes momentos juntos e tenho certeza que teremos tantos outros. Esse é um deles, né. E voltando para essa questão da construção civil, eu fiquei pensando aqui que você falou que em Americana é a última área, né, de loteamento disponível. Residencial. E na sua percepção, qual que é a tendência agora? Porque a gente está vendo que é um em cima do outro, né? E para a construção civil, o que você acha? A verticalização é a tendência. Só que não é a tendência do comprador. O comprador prefere hoje o horizontal. Acho que principalmente no interior. Né? No interior, quem vem de São Paulo não quer apartamento, ele quer um horizontal. É que a Americana é uma cidade pequena, mas uma cidade com qualidade de vida também muito boa. Eu fui convidado na época a fazer um empreendimento lá pelo prefeito e foi uma honra para mim, porque você normalmente briga com os prefeitos para poder fazer um loteamento. E você ser convidado pelo prefeito para fazer um loteamento que ele queria que ficasse bem feito, porque ele veio no meu empreendimento aqui, num churrasco, e adorou. Sim. Então é bacana, isso é gostoso. Isso massageia um pouquinho o ego da gente. A gente trabalha não para ser reconhecido, mas sim para você não ser... você ser referência de uma coisa boa. Sim. Não precisa de enaltecer nada disso, sim, mas que sirva de exemplo. Isso é bacana. Eu acho que o exemplo, né, nós falamos de exemplo há um tempo atrás, né? O exemplo é uma coisa muito interessante. Eu fui consagrado com o título de cidadão indaiatubano. Que legal. Na época eu achei legal porque eu amo Indaiatuba, sim, mais do que a minha cidade, que é São Bernardo. Não volto nem mais para visitar. Adoro Indaiatuba. Então eu recebi o título de cidadão indaiatubano. E isso é bacana. Por quê? Porque você hoje fala, não, eu faço parte daqui. Eu tenho esse direito de falar, não, de defender a cidade, de falar mal da cidade, de fazer o que for. Porque eu sou indaiatubano, eu sou cidadão. Eu agradeço aí, na época, aos políticos que me consagraram com esse título. Então, o que é importante para mim, o que eu sempre assim, tive como referência, é que você recebe muito, você faz muito, você constrói isso, constrói aquilo, você tem um retorno. Sim. Você tem que saber usar esse retorno em retorno a quem precisa também. Devolver um pouco do que você faz. Isso é muito importante. Essa visão para mim é muito importante. Então, em Indaiatuba, a gente não só construiu imóveis, loteamentos, a gente deixou algumas referências lá. Já existem legados. Tem algumas coisas que marcaram a cidade, que marcam até hoje, que foram frutos de trabalho realizado por Eu vejo dois pontos, assim, acho que só voltando um pouquinho na questão do reconhecimento, eu acho que assim, eu falo por você um pouco, a gente sempre faz o melhor, quer entregar o melhor. E quando é reconhecido, é o fruto disso, né? Sim, já teve situações de um cliente falar, nossa, foi você, alguém te indicou e elogia você. Fala assim, eu falei, eu planto isso todos os dias, só que eu não sei se eu vou colher, né? Mas é muito provável que se colha, porque se planta, colhe, né? E eu prefiro uma crítica construtiva do que um elogio. Mas é gostoso, sim, receber um elogio, né? A gente não pode deixar para trás isso, né? E acho que com relação aos legados, eu até gostaria que você falasse um pouco da BID, que é um projeto sensacional. E é por isso que você e sua esposa são admiráveis, um pouco ou muito por conta da BID. A BID foi uma ideia que surgiu há 25 anos de uma amiga nossa que tentou adotar uma criança, e ela não conseguiu adotar a criança, o juiz falou que só adotaria se fosse adotar os 3 irmãos, e ela disse que não teria condições. Se fosse para cuidar de 3, cuidaria de um monte, então. Sim. E convidou a minha esposa, falou, será que vamos montar uma instituição? E aí elas
chamaram os maridos e isso vingou e nós acabamos fundando a Associação Beneficente Irmã Dulce, que é a ABID. Hoje é a ABID, não é mais Irmã Dulce por questões de conflito de nome com a Bahia, mas é a Associação ABID. E fundamos essa associação há 25 anos atrás, que realiza um trabalho modelo no estado de São Paulo, um trabalho maravilhoso, são 5 projetos, e aonde a Alice deixou a carreira dela de engenharia para se dedicar somente às crianças. Então hoje... Que tipo de criança que está na BID hoje? Ou já passou por São lá? crianças em vulnerabilidade, crianças que são tiradas do pátrio poder, que vão para adoção. Esse é o projeto. Tem vários fatores. Drogas. Essa é o fator A principal. demanda vem do judiciário, sempre. Sempre. Tanto para vir como para sair é judiciário. Sim. E esse foi o projeto inicial. Depois surgiu um projeto chamado Criança Indaiatubana Feliz, que é um projeto de dança que mexe com quase 100 meninas carentes que trabalham com jazz e tudo mais. Surgiu o contraturno escolar, porque são quase 100 crianças que não conseguem aprender na escola, então eles fazem o contraturno escolar. Estuda de manhã, vem, almoça, estuda, janta e vai embora. Porque às vezes não aprende por fome. Sim. E ali tem toda essa estrutura no contraturno escolar. Tem o projeto de vida, que é o projeto que prepara os pais para adoção. Existem umas palestras, que sem essas palestras ninguém adota ninguém. Sim. Virou lei, é necessário que tenha esse currículo. E nós fazemos a preparação dos pais para adoção. Então é um projeto bastante completo, né? E que tomou uma proporção gigantesca. É um prédio que fica em frente ao fórum. Sim, eu conheço. Bastante grande. Nessa história da BID, quantas crianças vocês já mudaram a Olha, direção delas? Nós completamos 25 anos agora e foi feito lá um levantamento para apresentar nos nossos 25 anos, que em 25 anos nós trabalhamos 11 mil crianças. Você construiu mais casas ou ajudou mais crianças? Não sei. O que eu posso dizer para você, vou ser muito honesto, que a minha participação sempre foi uma participação comandada pela Alice. Tá? Ela realmente que se dedica bastante à ABID, mas eu estou sempre lá junto, sou chapeiro oficial, frito linguiça, faço lanche de pernil nas quermesses que vão começar agora em julho. E nas horas vagas, empresário do ramo imobiliário. Nas horas vagas. E também o agro, né? Que você tem uma ramificação no agronegócio. O agro é uma paixão, né? O agro sempre foi uma paixão minha, eu sempre gostei muito de animais. E minha filha acabou se formando veterinária e aí nós construímos um laboratório de biotecnologia, onde produzimos... Está onde? Em Indaiatuba, divisa com Montemor. Tá. Nós temos a propriedade rural. Lá na sua propriedade? Na propriedade nossa é o laboratório de biotecnologia, onde produz embriões, tanto de ovinos, como de caprinos, como de bovinos. Né? E dentro dessa fatia eu tenho vacas da raça Wagyu, que é uma carninha dura. Tenho as vacas Wagyu, ao que eu tiro o embrião. Eu não sabia dessa. E aí nós vendemos embriões para o Brasil inteiro, até para fora do país, embrião de Wagyu. Eu já comi, né? Foi a melhor carne que eu já comi. Sem dúvida. E eu queria ver essa vaca. Como que ela é característica? A vaca é mais assim? feia do que gostosa. Ela não é tão bonita. Existe gado muito mais bonito que ela, mas a carne, indiscutivelmente, o marmoreio é absurdo. É diferente. Né? Só que é surreal, né? Porque você pagar R$800 num quilo de picanha é contra a lei de Deus, eu acho. Mas eu vendo o embrião. A manutenção dela é mais... Nada. Só você adquirir as matrizes que... Hoje você os embriões que eu adquiri são todos importados do Japão. Sim. Então são originais, são as vacas que produzem os embriões, embriões. Né? E eu vendo os embriões com a qualidade do Japão. Você não tem uma vaca Wagyu lá? Tenho várias, eu crio. Porque você tem as receptadoras. Eu tenho as vacas e eu tiro os óvulos, os óvulos da Wagyu. Da Wagyu. 100%. Vai para o laboratório, todos os óvulos vão para o laboratório. Sim. E lá se produz o embrião, fecundação in vitro. E eu espero que você compra, você tem um... Eu pego dos grandes campeões de fora do país, do Brasil, a gente vai trabalhando, comprando. Tem que tomar muito cuidado para não perder a linhagem, né? Não é um processo simples. Na verdade, tem um aprimoramento da linhagem. Tem um aprimoramento genético, E aí produz os embriões, congelam, tem um sistema chamado Direct Transfer, que é um sistema que nós somos especialistas, congelamos, e esse embrião vai para o mundo inteiro. Pode ir para qualquer lugar, implantou na barriguinha de aluguel. Depois tem as receptoras. Nasce o Wagyu. Né? Nasce o Wagyu. E tem essa história mesmo que eu já vi que as vacas ficam escutando música clássica, são massageadas com... Nossa, eu nunca ouvi. Isso existe no Japão.
Você não que viu? eu considero apenas marketing, na minha forma de ver. Sim. A música não, que a música é muito importante. Mas muda a frequência. não há necessidade, assim, eu nunca vi. Eu conheço lugares que deixam música clássica para os animais. Isso não faria diferença? Não sei, talvez faria diferença para tranquilidade do animal, para docilidade, coisas desse tipo. Mas no Japão, para fazer jus aos 800 reais do quilo da da picanha, picanha, eles massageiam, eles dão chocolate, eles fazem Dão cerveja. Você já chegou a ir lá em algum lugar no Japão? Lá, Não cheguei a ver. De... Não, mas já vi vídeos, já vi criatórios. E é verdade isso. E é verdade. Mas massagem com champanhe. Eu chamaria de marketing. Tá. Eu chamaria de marketing. Porque eu crio elas soltas no pasto, normal, bonitas, como se fosse como um qualquer Nelore. E elas dão os embriões lindos, a marmoreio lindo, tudo bonito. Que legal, parabéns, viu? Então, esse trabalho com o agro eu acho muito legal, eu gosto muito. Eu gosto da natureza. Nossa especialidade é ovelha, né? É o ovino. Sim. Nós somos referência, fomos 9 anos o melhor criador e melhor expositor de São Paulo. E quando... E que raça de ovinos você... Raça Dorper. Dorper. Que é um branco de cabecinha preta. Sim. Eu acho que já jogou. É que você não viu a cabecinha dele porque o último churrasco que você comeu ele estava picadinho. Mas é muito saboroso. Seria o Angus dos carneiros, o Angus que é do boi, né? Que é uma raça boa. Sim. O Wagyu seria o Dorper. Nós temos um amigo em comum, o Rubem Osta, né? E teve um aniversário meu. Eu falei, Rubem, você podia arrumar um carneiro? Eu falei, claro, né? Não, vem aqui que eu faço questão, vem aqui pegar. Acho que você chegou aí na fazenda dele. Sim. Era em Itapetininga ali, né? Uma cidade antes ali, né? Esqueci o nome da cidadezinha. Sarapuí. E aí eu lembro que eu fui buscar numa quarta-feira, assim, ele tinha acabado daí a gente temperou, eu fiz no rolete. Acho que foi a melhor carne que eu já comi, cara. Um Doppler. A gente fez meu ex-cunhado tinha uma máquina lá, a gente temperou na quinta, deixou ele marinando ali no tempero. A gente embrulhou ele num papel alumínio e deixamos das 7 da manhã até o meio-dia ali, rodando. Aí tiramos o papel alumínio só para dar dourada, fizemos um molhozinho lá de hortelã, foi sensacional. Nessa hora você falando isso, Fernando? Tá? Inteiro, só a cabeça, né? Muito bom. Então uma carne... E assim, aí nesse rolê aí, não tinha a picanha, tudo era bom. Tudo é bom. Não tem diferença. Não tem, não. Você não consegue sentir, essa aqui tá mais mole, essa aqui tá mais... Não. Eu não sei se é sempre assim, né? É sempre assim. É sempre assim. Alguns têm preferência, eu gosto do carrezinho, que é bonitinho, tem aquele ossinho segura, é bonitinho, mas viu, você pega um pernilzinho fatiado, você chegou a comer. É uma carne deliciosa. É maravilhoso. Né? E eu não tenho nem o que falar, porque parabéns a tantas direções do empreendedorismo e todas elas bem-sucedidas. Eu queria muito que você desse alguns códigos aqui para o nosso podcast, que é o Código de Mestre, né? Já teve alguns códigos importantes, né? Mas eu queria que você, ao menos, traduzisse pequenos códigos aí em cada setor da sua atuação. O que você acha que mudou ali naquele momento, na construção civil, no caso do empreendimento na área imobiliária, no agronegócio, onde você despertou, por que você vai fazer embrião? Foi um insight da sua filha? Onde que surgiram essas ideias aí? É difícil até falar porque vai aparecendo e eu acabo entrando, eu gosto e eu vou... Mas você que tem esses insights, assim? Eu sempre gostei. Aí a parte dos embriões, realmente, do laboratório veio por conta da minha filha, que se formou veterinária. Tá. Então eu achei que casaria bem um produto desse. Abraçou. E eu gostando do agro e tendo meus animais, seria legal eu reproduzir e tudo se juntaria, né? Sim. Então eu acho que isso daí foi nesse sentido. Mas eu sempre gostei de diversificar vários segmentos diferentes. Tem alguns outros que nos nem comentamos. Tem uma coisa que eu quero perguntar. Ele trabalha com a mulher e com a filha. Como que você faz dar certo esse negócio aí? Não, já não trabalho mais com a mulher. A mulher cuida da... Essa é uma pergunta muito importante, né? A mulher cuida da BID. Mas eu acho assim, para trabalhar com mulher... Uma em cada lugar, respondeu. Para trabalhar com mulher e filha, você tem que ser sábio. E nesse ponto eu me considero porque eu aprendi com meu pai. A minha mãe, ela falava bastante, dava bronca bastante. Você é descendente do quê? Italiano. E espanhol também um pouquinho. Tá. Mas a minha mãe falava bastante e meu pai só sorria e saía andando. Eu aprendi com ele. Sorria e acene. Saía andando, para não discute, não compensa. Eu tinha 3 mulheres contra mim, porque eu tinha 2 filhas e a esposa. Eram 3 contra 1. Então, tranquilo. É uma briga injusta, né? É uma briga forte. Nós somos oprimidos por essas mulheres. Mas o que eu acho interessante, você falou de um código de mestre, eu acho que
Eu estava vendo esses dias um comentário que dizia assim, né, que você é feito pelos outros, né? Sim. Você, quem te dá o primeiro banho, Eu vi. é o outro. Né? Tá no nosso grupo, né? Então quem dá é o outro. Quem, sabe, te ensina a andar de bicicleta é o outro. E vai embora. Quem vai te dar o último banho é o outro. Quem vai cuidar de você são os outros. Então, isso eu acho que é o código maior. Respeitar os outros. Porque você é o outro do outro. Sim. Né? Então, você tem que respeitar os outros. Vida, né? E não adianta querer ser diferente, querer ser melhor. Seja diferente. E uma coisa que você falou, que eu acho bem legal, né? Hoje em dia as pessoas elas não querem mais escutar. Elas já escutam querendo responder. E muitas vezes a gente aprende com os outros, né? Tem que aprender com os outros. Então, muitas vezes não, né? Sempre a gente aprende com os outros. Ou né? Sempre que eu posso, eu tô em lugares, em mesas, onde eu posso escutar, aprender coisas diferentes daquilo que eu já trago. Porque, por exemplo, hoje conhecendo você aqui, olha quantas coisas a gente falou. É sensacional. Agora, eu percebo que muitas vezes as pessoas têm essa resistência. As pessoas, elas estão nos lugares para falar de si, né? E com ideias muito fixas já em determinados assuntos, sem esse querer discutir, sabe? Então, achei muito legal o que você falou. Pode ir. E eu só vou ratificar, né, declarar novamente que você é uma referência para mim. A gente já comentou sobre isso, né, que nessa trajetória que é ingresso da maçonaria, eu estava em busca das minhas referências, né? Sendo um fundador de um escritório, um chefe de casa, um fundador de Rotary, obviamente você passa a ser a referência desses locais e eu vivia 90% do meu tempo nesses locais. E ingressei na ordem e você é uma luz, é uma referência e pelos seus exemplos. E eu sempre me recordo, acho que no primeiro churrasco que eu fiz aqui, eu marquei 7 horas, ele chegou aqui, era 6h20. Ele falou, eu vim mais cedo, porque você está organizando e sempre sobra tudo para você, então eu só vim mais cedo para te ajudar. E é isso que é o Edson, né? Com I, careta. O Edson Rui, que vem do Thomas Alva Edison, que foi inventor da lâmpada. Meu pai me colocou em homenagem a ele. Talvez por isso que eu tenha feito eletrônica, né? Nossa, que legal! Mas quando você fala da maçonaria, talvez ela seja um dos fatores que contribuiu muito para a minha carreira. Por quê? A maçonaria, como já diz lá o título, é uma instituição filantrópica, filosófica, iniciática, e ela tem como temas a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Sim. Certo? Então, ela traz um princípio, liberdade. Tenha a tua liberdade da tua escolha, sabe? Escolha aquilo que for melhor para você e para os seus. Igualdade. Não tem ninguém melhor que ninguém. Sim. Independente de cor, credo, raça, gênero, não tem. Né? E a fraternidade, que é essa doação, essa devolução daquilo que você recebeu, uma parte para o próximo. Então, a maçonaria ensina muito. E depois vem os graus filosóficos que mostram, através da filosofia, grandes ensinamentos. Sim. Tanto que o símbolo, pegar uma pedra totalmente bruta e transformar numa pedra polida. Sim. Esse é o princípio. Então, eu acho que uma instituição que traz esses princípios e que tem como referência a família, ela não tem como não fazer você ter exemplos. Sim. Basta você, às vezes, ficar quieto, que nem muitas vezes eu fico e você vê na loja, ouvindo o outro falar. Sim. Isso ensina muito. Sempre tem alguém que tem alguma coisa para te ensinar. Sim. Não adianta a gente achar que a gente sabe tudo. Você galga 33 degraus para chegar lá no topo dos graus da maçonaria, para chegar à conclusão que você é aprendiz. Sim. E vai ser aprendiz sempre. Isso, não consegue ser diferente. Isso reporta para a vida, né? Para a vida. Que a gente chega numa certa idade, que a sabedoria nos traz, é um pouco disso, né? É isso aí. Eu tenho que aprender com um jovem de 11 anos de idade. E aprende. Por exemplos também, né? Por exemplos. Edson, foi um prazer. Eu acho que essa conversa certamente duraria mais algumas horas, né? Mas eu fico muito grato por você estar aqui e esteja sempre presente na minha vida. Você é uma pessoa que me dá vários exemplos de conduta, de empreendedorismo. Ainda quero receber algumas lições, né? Várias delas, né? Não sou tão jovem, mas certamente você tem uma trajetória bem mais extensa do que a minha.
E quero estar do seu 60 lado. anos não é fácil. Tô com 47. Tem tempo. E tenho aí uma boa vivência, mas ainda tenho muita estrada para percorrer. Né? Espero que consiga olhar os seus exemplos e trilhar um pouco da sua estrada aí. Agradeço a oportunidade de estar aí batendo esse papo com vocês. E toda vez que quiser continuar, estou à disposição. Muito obrigado. Então, meus ouvintes, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem presentes com a gente. É uma graça, uma bênção. Vou participar de mais um Código de Mestre com o meu mestre, né, Edson Careta, Amandinha, que sempre abrilhanta esse tema. E fico muito feliz por estarem junto com vocês mais uma vez. Um forte abraço. Até a próxima.